24º domingo do tempo comum. As parábolas da misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Todos, publicanos e pecadores, estavam se aproximando para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: esse homem recebe os pecadores e come com eles? Contou-lhes então esta parábola: qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu, até encontrá-la? E achando-a, alegre, a coloca sobre os ombros e, de volta para casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que, do mesmo modo, haverá mais alegria no céu por um só pecador que arrependa do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? E encontrando-a, convoca as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que, do mesmo modo, há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. Gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava. E caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe, quando seu pai viu-o. Encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar.
Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto da casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: é teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta parábola é um verdadeiro espelho da nossa vida, de cada um de nós. Ela vem ao nosso encontro, pois todas as vezes que erramos, cometemos algum pecado, nos afastamos do Pai. Usamos a nossa liberdade para irmos ao encontro dos nossos sonhos, planos, prazeres, vida fácil. E quando tudo isso acaba, voltamos para Ele. Isso acontece se temos humildade suficiente para voltarmos. Caso contrário, nos distanciamos cada vez mais. Embora, usando da liberdade e nos afastando, mesmo assim Ele nos espera de braços abertos e faz uma grande festa quando um de nós se arrepende e volta para Ele. Deus é extremamente misericordioso e quer ver todos nós do seu lado felizes, mas não acreditamos. Temos que cair primeiro, sofrer e só depois nos voltamos para Ele. Se desde o início tivéssemos obedecido a Deus, certamente a nossa vida teria sido bem melhor. Estaríamos felizes há muito tempo. Na verdade, todos nós vamos aprender, por bem ou por mal. Resta a cada um decidir qual vai ser o caminho. Portanto, vamos valorizar a nossa vida, procurar a cada dia seguir o caminho que Jesus deixou para nós. Vamos parar de nos comportarmos como o filho pródigo, que vai ao encontro da matéria, da sua própria desgraça, infelicidade. Lembre-se, Deus nos espera sempre de braços abertos. Ele quer desesperadamente a nossa volta. Sofre com os nossos erros e se alegra com a nossa vitória. Chegou a hora, mude o rumo da sua vida e volte-se definitivamente a Deus e será feliz.